Voltei pessoal. Os vídeos com desenhos estavam muito legais, mas daquela forma eu atingia meus objetivos de ensinar algo da forma mais cansativa possível. Estou aqui para ensinar algo produtivo para os outros. A diversão vem em segundo plano. De vez em quando posso até fazer uns desenhos legais, mas não sempre, pois são pesados e cansativos de se produzir. Esse modo mais light é bem mais econômico de energias, e é possível ensinar melhor, pois minha mente foca apenas no conteúdo que eu penso. Hoje vamos pensar sobre o medo do desconhecido e o que acontece quando você supera esse medo. Vou contar algumas experiências pessoais que eu tive. Note que com as fórmulas do modelo binário você organiza o externo. Quando algo está em ordem significa que está próximo do nada, ou seja, é previsível e fácil de ser compreendido. Do contrário, se algo estiver próximo do infinito, será misterioso e difícil de compreender. Com essas fórmulas organizamos tudo em nossa volta e qualquer assunto é possível de se compreender. Não imediatamente, é claro, mas numa velocidade bem maior do que quem não organiza as coisas. Qualquer assunto que eu desejo entender, observo que 90% dos assuntos de minha escolha consigo atingir resultados satisfatórios em poucos minutos. Estou aqui pois gostaria que você também tivesse essa capacidade. Então vamos lá, de volta ao assunto de hoje. Vencendo o medo você acessa novas energias. Vamos supor que você não saiba como começar a raciocinar qualquer conceito. Como faremos? Veja que quando desejamos qualquer coisa do externo, o que isso significa afinal? Significa que você possui a necessidade de obter uma ligação com algo do externo. Se você tem medo de atingir tal coisa do externo, então você tem um bloqueio para atingir uma ligação. Exemplo: tenho medo de conversar com uma pessoa famosa que admiro, foi meu caso. Esse bloqueio para atingir a ligação, que é o medo no caso, poderemos encaixar com um fator contrário à ligação. O medo age como algo contrário para você atingir seu objetivo. Lembre-se que quando você atinge algo novo do externo, você ganha energia e sua consciência se expande no infinito. Um exemplo: venci o medo e conheci a pessoa que eu admiro, então agora eu tive novas experiências diferentes da habitual. Minha mente aprendeu novas coisas e eu evolui com isso. Se você não vence o medo, sua mente continua na mesma situação rotineira e sem aprendizagens. Quando vencemos o medo, que é o fator contrário, experienciamos novos acontecimentos. Nossa mente então evolui rumo ao infinito. Nos acostumamos a criar um misticismo, uma ilusão em torno de coisas desconhecidas. Muitas vezes aquela pessoa famosa que tem um trabalho que você admira não é necessariamente algo divino. Sua mente criou isso. É uma pessoa igual a você, que come, dorme, tem uma casa, entre outras coisas comuns. Mas nossa mente cria uma ilusão, cria coisas inexistentes e que diferem do que de fato é a realidade. Isso faz com que o nosso subconsciente, ou meio interno, tenha reações inapropriadas ao interagir com aquilo que temos medo, por criarmos uma falsa realidade em torno daquilo. Exemplo: tenho medo de um cachorro de tal raça pois quando eu era criança fui mordido por essa espécie de cachorro. Agora conheço outro cachorro mais manso da mesma raça. Este não morde ninguém, mas meu subconsciente foi programado a acreditar que esse tipo de raça sempre nos ataca. Então minha reação é de medo e de fuga. Mas isso é uma ilusão. Meu cérebro não conseguiu prever a realidade como ela realmente é. Esse outro cachorro afinal não morde ninguém, apesar de ser daquela mesma raça que me mordeu quando eu era criança. Note que seu meio interno enxerga o externo a partir de padrões que ele conseguiu observar ao longo da vida. Seu subconsciente, ou meio interno, ao ver que tal cachorro de tal raça te mordeu, ele criou o padrão de que aquela raça sempre morde, o que é falso. Agora seu subconsciente terá que entrar em contato com muitos cachorros daquela mesma raça, mas diferentes, até reprogramar as ideias que estavam inseridas em sua essência. Quando algo atinge nossa essência, obtemos a ligação de tal ideia em nosso meio interno. Agora quando algo parecido do externo aparece, teremos as reações já programadas de sempre para facilitar a nossa sobrevivência agindo rapidamente. Um exemplo disso é por exemplo o governo, que também é o meio interno. Quando o governo nota que roubar destrói a sociedade, então ele cria leis para agir mais rapidamente. Então quem roubou vai preso. Essa será a reação do meio interno diante dos acontecimentos padrões do externo. Isso ocorre na sua mente também. No seu subconsciente, o meio interno, ele nota padrões do externo e a partir disso cria suas leis que se tornam um hábito. Essas leis do seu subconsciente são as reações automáticas que você faz sem perceber, como o medo de famosos que você admira, mas que são pessoas como você. Quando eu vejo alguém que eu admiro, mas que só vejo na internet, tenho a reação de ficar paralisado e não conseguir falar direito.
Mas notei que isso não acontece com qualquer pessoa famosa, pois já estive em contato com pessoas que são publicamente importantes, como prefeitos de cidades, e nada aconteceu. Provavelmente porque o meu subconsciente não atribuiu um valor de importância para esta pessoa. Quando algo, para o meu interno, é tido como importante, eu acabo tendo a reação de paralisar, ou coisas parecidas. Mas agora vamos supor que você tenha que decidir entre vencer o medo ou não. Vale a pena vencer o medo? Vamos supor que você seja um praticante de parkour, um esporte radical, e que você deva pular sem nenhum equipamento entre dois edifícios numa distância que seria um recorde mundial. Você deve superar esse medo. O que pode acontecer na pior das hipóteses? Bom, se você superar o medo, é bem provável que você venha a falecer. É um ciclo de apostas mais provável que aconteça, visto que você deve quebrar uma distância que é recorde mundial. Portanto, não vale a pena você superar esse medo e obter essa nova energia, que na verdade pode te ligar em direção ao nada, numa inversão. Lembre-se que o externo possui tanto energias construtivas como destrutivas. Se deseja atingir coisas novas do externo, escolha aquilo que possui alta probabilidade de ser construtivo para a sua vida. Não vou escolher, por exemplo, superar o medo de pular entre dois edifícios, mas vou escolher superar o medo de conversar com aquela pessoa famosa que eu gosto para conhecê-la melhor. O pior que pode acontecer seria o que nesse caso. Ao conhecer alguém famoso, note que eu venci meus medos, e o pior aconteceu. Simplesmente não soube o que falar nessa situação e fiquei paralisado. Mas, tudo bem, isso não é como você cair de um edifício quando praticar parkour, acho que é assim que se fala. Veja que alguns medos valem a pena arriscar, pois mesmo que o pior aconteça, mesmo que você faça tudo errado, não vai ser uma situação tão destrutiva que você vai perder sua vida no processo. Portanto, a conclusão é que você deve superar, ou melhor, contornar aquele medo e continuar fazendo aquilo que a sua intuição ou lógica diz que é o correto. Se você notar que, mesmo que o pior aconteça, não será algo tão grave afinal de modo que você perca a sua vida ou algo semelhante. Meu livro mesmo é um exemplo. Note que se eu não tivesse coragem em pensar em coisas que supostamente são proibidas, eu não acessaria novos conhecimentos e não conseguiria ajudar a ninguém com isso. Eu ficaria eternamente estagnado naquelas antigas religiões da nova ordem e não retrabalharia ideias atrasadas que estavam inseridas no meu subconsciente. Note que é importante as pessoas vencerem o medo e pensarem no que seria ou não algo divino, sempre usando a lógica, é claro, para guiá-las ao melhor caminho possível. O mesmo exemplo vale para aquela pessoa que você tem medo de interagir por criar misticismos, ilusões em sua mente, como eu faço sempre. Supere o medo e fale logo com essa pessoa se você tiver essa chance. Não deixe de fazer isso, pois perderá oportunidades. Depois que você fizer isso, vai notar que sua mente criou muitas ilusões em torno daquela pessoa que você admira, e que a realidade na verdade não era daquela forma. Afinal, aquela pessoa também come e dorme igual a você. Cuidado com as ilusões que a mente cria em torno das pessoas, principalmente se forem quem você admira. Se não usamos a lógica, não seremos guiados ao que é correto, ao que realmente se encontra em nossa realidade, então estaremos vivendo numa ilusão. Um exemplo, acreditar que a Terra é plana, mesmo observando todos os planetas ao seu redor sempre serem próximos a algo esférico.
Guie-se ao máximo com a lógica que você conseguiu acessar dentro das suas capacidades disponíveis. Lembre-se que somos finitos e apenas podemos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance.